Olá, pessoal, sejam todos muito bem-vindos. Já passamos então ali pelas regras iniciais, falando aí sobre um pouquinho da história do direito tributário, falando um pouquinho sobre os princípios, sobre a competência, as fontes do direito tributário. A gente agora passa a entender qual é a regrinha, a linha de tempo do nosso sistema tributário nacional, da nossa obrigação tributária, da nossa obrigação em prestar aquela, ou um pagamento, ou uma declaração, enfim, surge aí uma regrinha. Quando a gente vai falar sobre, começa a falar sobre obrigação tributária, a gente inicia, né, efetivamente o estudo da relação jurídico-tributária. Então, nós vamos efetivamente estudar aqui como que funciona essa linha de tempo da relação jurídico-tributária. Só para vocês terem uma ideia, para eu mostrar para vocês qual é a nossa linha de estudo a partir de agora, olha só, tudo vai começar, e daqui a pouco a gente vai entender, tudo começa com a hipótese de incidência. Depois da hipótese de incidência, a gente vai ter o nosso fato gerador. Depois do fato gerador, a gente vai ter o nascimento da obrigação tributária. Nascida a obrigação tributária, vem aqui o lançamento. Feito o lançamento, nós vamos ter o crédito tributário, e aí você tem que efetuar o pagamento. Se você não faz o pagamento, haverá inscrição em dívida ativa, da qual, se você não pagar, será extraída a certidão de dívida ativa. Se você não pagar, eles vão entrar com o fisco vai entrar com uma ação judicial que chama execução fiscal. E aí você vai se defender através dos embargos à execução fiscal. Então, essa é a nossa linha do tempo aqui da relação jurídico-tributária e nós vamos estudar cada um desses componentes que fazem toda essa linha de tempo andar. Essa é a regrinha. Essa é a linha que vai, um vai chegando no outro. Se você pagar, depois, se chegou aqui, você pagou, não continua. Se não paga ou não cumpre a situação que foi estabelecida, aí vem para cá. Mas essa é a linha, é a ordem do que acontece, certo? Então, nós vamos estudar essa ordem aqui, essa relação jurídico-tributária. E aí, nós começamos por quem? Pela primeira, né? A nossa hipótese de incidência. O que é a hipótese de incidência, gente? Hipótese de incidência, é uma hipótese mesmo. É aquela situação que é prevista em lei como uma situação que vai deflagrar a relação jurídica tributária. Ela inicia por ali. É uma situação abstrata prevista em lei. É quando publicada a lei diz assim: auferir renda gera necessidade de pagar imposto de renda. Qual que é a minha hipótese de incidência? É auferir renda. Todo aquele que auferir renda vai pagar imposto de renda, em regra geral, tá? Esquecendo os valores, isenções, tem tudo isso. Mas a regra geral, auferiu renda, paga imposto de renda. A minha hipótese de incidência do IPTU, ser proprietário de imóvel urbano. A minha hipótese de incidência do ITR, ser proprietário de imóvel rural. A minha hipótese de incidência do IPVA, ser proprietário de veículo automotor. Tá vendo? É a hipótese, a lei estabeleceu lá. Ó, se um dia você for proprietário de um veículo automotor, você vai pagar IPVA. Essa é a minha hipótese de incidência. É aquela descrição, aquela situação abstrata prevista em lei. Um conceito lá que o legislador resolveu estabelecer, abstrato, que está lá na lei. Se você não praticar aquela conduta, não se fala em relação tributária, ok? Então, é uma situação prevista em lei. É a primeira situação, tá? Então, ela vai estabelecer ali os critérios para a identificação do fato jurídico tributário. Então, é uma hipótese abstratamente prevista em lei, como apta a gerar obrigações tributárias principais ou acessórias, que eu mencionei para vocês, né? Pode ser de incidência do imposto de renda, oferir renda, com causadora de acréscimo patrimonial. Do ISS, prestar serviços. Do ICMS, fazer circular mercadorias. Então,
a hipótese de incidência. Só que a hipótese de incidência sozinha não faz acontecer nada, ela está lá na lei. Ela tá lá na lei. Para fazer acontecer alguma coisa, eu preciso do quê? Eu preciso do meu fato gerador. Oh, vejam que pelo próprio nome, você já tem uma ideia do que é. Hipótese de incidência, é uma hipótese, está lá na lei, longe. Fato gerador. Olha, fato é um fato que gera alguma coisa. O que é o fato gerador? É quando você pratica aquela hipótese prevista em lei. E aí, você tem que cumprir a obrigação de pagar determinado tributo. Então, quando você, por exemplo, vai lá e compra um veículo automotor, você se tornou proprietário de veículo automotor. Você praticou o fato gerador do IPVA. Você gerou a obrigação de pagar o IPVA. Então, o fato gerador é sempre quando você pratica aquela situação prevista em lei, né? Então, você foi lá e você praticou aquela situação, certo? Então, você se tornou proprietário de um imóvel urbano. Opa, fato gerador de quem? Do IPTU. Então, a partir desse momento, você tem o fato gerador. O fato gerador do quê? A gente já vai descobrir o que o fato gerador gera. Mas vejam só, aqui a gente precisa ter alguns cuidados em relação ao momento de ocorrência do fato gerador. Quando que considera ocorrido? Quando que aquela situação é entendida como acontecido, como ocorrido? Temos duas possibilidades que estão previstas lá no artigo 116, nos incisos 1 e 2 do CTN. O primeiro caso é quando a situação, ela se trata de situação de fato. Como assim? É uma situação que, via de regra, ela opera com a tradição. Por exemplo, o ICMS. ICMS é o Imposto sobre Circulação de Mercadorias. Quando que eu considero ocorrido o fato gerador do ICMS? Quando eu pego a mercadoria e faço ela circular. É isso, tá? Então, no momento em que circulou a mercadoria, eu tenho o ICMS. Quando que eu tenho a incidência do ISS? Quando eu prestei o serviço. Eu vou lá, eu presto o serviço, eu pratiquei o fato gerador do ICMS. Isso para as situações de fato. Porque a gente tem as situações de direito. Por exemplo, ITBI. O ITBI é o Imposto de Transmissão sobre onerosa de bens imóveis. ITBI. Imposto de Transmissão de Bens Imóveis, onde você faz uma compra e venda. Digamos que você chegou lá e você comprou uma casa. Você comprou uma casa. E aí você conversou lá com o proprietário, você apertou a mão dele e você fez o contrato de compra e venda. Ok, fez o contrato de compra e venda, beleza. O que precisa fazer com esse contrato? Você precisa levar para registro. Você fez o contrato hoje, já pagou uma parte. Já pagou uma parte do contrato. Será que você já praticou o fato tirador do ITBI? Para o direito tributário, não. Você vai lá no registro, quando você vai lá e registra que efetivamente você realizou a compra e venda, aí sim você tem a ocorrência do fato gerador do ITBI. Porque precisa haver a transferência do imóvel. Se ele permanece no nome do antigo proprietário, não houve a transferência. Mesmo que você esteja morando nele. Estou morando nele, mas ainda não fiz a transferência, não fez lá o registro. Ainda não ocorreu o fato gerador. Pode ter ocorrido o fato gerador do IPTU, porque o IPTU ele precisa comprovar a propriedade, só que agora os municípios, em regra, eles aceitam um contrato para comprovar a propriedade. Então, mas ainda assim, você tem que ir lá com o contrato na prefeitura para mostrar que você é proprietário. Aí, você tem, nesse momento em que você se torna proprietário, tem o IPTU. Mas se você, por exemplo, for depender de um registro do imóvel, somente quando seu nome constar lá no registro é que vai ser o proprietário, entendeu? Então, para essas situações que precisam de um registro, nessas situações, ele é ocorrido no momento em que você efetivamente faz o registro. Então, são momentos distintos de ocorrência do fato gerador.
ok? Então, já que é o do artigo 116. Pois bem, vimos então, outro cuidado aqui eu não coloquei. Deixa eu voltar. Vou voltar lá para ela, que eu quero conversar duas coisas com vocês. Por quê? Eu não coloquei aqui, só coloquei a obrigação, né? Tá, vamos fazer aqui. Olha só, o fato gerador, gente, ele pode ser de alguns tipos. Não vai caber nesse negócio, né? Tá, não vai caber. Vamos colocar aqui uma nova. E um novo slide que eu escrevo, um novo slide. Pronto. O fato gerador, FG. Ele pode ser, ele pode ser instantâneo, instantâneo, instantâneo ou simples. Ele pode ser periódico, periódico ou também chamado de complexivo, complexivo ou complexo. Eles gostam de chamar o complexo, o complexo. E a gente tem ainda uma terceira hipótese em que o fato gerador pode ser continuado. Continuado ou contínuo. Então, o fato gerador ele pode ser desta forma. O que é um fato gerador instantâneo ou um fato gerador também chamado de simples? A realização se dá naquele momento, tá? Você praticou o ato, está ocorrido o fato gerador. Por exemplo, no ICMS, circulou a mercadoria, ocorreu o fato gerador. Então, não preciso de outras situações. Ah, no IPI, industrializou a mercadoria, aconteceu o fato gerador. Imposto de importação, importei a mercadoria, ocorreu o fato gerador. Então, ele ocorre nessa mesma hora que você praticou aquela conduta. Não tem, não preciso ficar esperando uma situação distinta, não. Praticou o ato, eu tenho o fato gerador ocorrido. Esse é o instantâneo, aconteceu ali na hora, né? Prestei o serviço, correu o fato gerador do ISS. Agora a gente tem o fato gerador periódico, gente. O que é o fato gerador periódico? Ele acontece durante um espaço de tempo. Ele não ocorre hoje ou amanhã, mas durante um período, tá? Ele é, é feito um recorte no tempo para considerar o ocorrido o fato gerador. E aqui o grande exemplo, aqui, ó, o grande exemplo desse é o imposto de renda, de fato gerador complexivo. Por quê? Porque você não considera janeiro, fevereiro ou março, você faz o recorte, você vai considerar de janeiro até dezembro, aí no ano seguinte você entrega a declaração para fazer o ajuste desse período. Então, eu considero aqui no imposto de renda esse período para verificar a ocorrência do fato gerador do imposto de renda. Então, o fato gerador do imposto de renda ele é periódico. Ele ocorre dentro deste recorte de tempo. Ah, mas você oferiu renda aqui? É, mas aqui em fevereiro não. Ah, mas em março eu oferi. Em abril não. Ou menos, ou mais. E aí eu não vou fazendo por mês o ajuste. Não, eu vou, se deu a mais, eu vou recolhendo, enfim, ou não recolhendo. E aí, quando eu presto a minha declaração, presto as informações para a Receita, ela vai verificar. Ah, você recolheu a mais, então ela devolve. Ah, você recolheu a menos, então você paga a diferença.
Então, ele é periódico. Eu considero ele num período de tempo. Esse é o meu fato gerador periódico ou chamado de complexo. Às vezes as provas gostam de colocar complexo para a gente não entender o que, que é. Mas é a mesma coisa que periódico. E a gente tem o fato gerador continuado ou contínuo. Gente, esse daqui, o fato gerador, ele continua, ele ocorre sempre. Imagina, você é proprietário de um veículo automotor. Você é proprietário hoje, você é proprietário amanhã, depois de amanhã, depois até você vender o carro. Imaginem que o governo tivesse, o fisco tivesse que todo dia verificar se você é proprietário do veículo. Que serviço, né? Então, aqui também, geralmente é escolhida uma data, geralmente é janeiro, em que se faz a verificação. Em janeiro, né, nesse mês, nesse dia, vem lá o fisco e ele faz a verificação querendo saber quem é proprietário de veículo automotor nessa data. E aí todos os que forem proprietários de veículo automotor nesta data vão pagar IPVA. Isso vale para o IPTU também. Você é proprietário do seu imóvel hoje, amanhã, depois, enfim. Ele continua, ele vai continuar até você vender. Quando você vender, daí você deixa de ser proprietário, mas até você vender, você é proprietário. Então, ele acontece todo dia. E aí é feito esse corte temporal para estabelecer uma data para que o fisco possa fazer essa verificação de quem é o proprietário e quem não é mais proprietário. Tá? Eles estabelecem 10 de janeiro, 15 de janeiro, enfim. E aí, naquele dia, o fisco faz a verificação se ocorreu ou não o fato gerador, se você é proprietário ou se você não é mais proprietário. É o nosso fato gerador contínuo. Então, isso em relação ao fato gerador. E aí, gente, lembra do próximo lá da nossa linha? Qual que é o próximo? É a obrigação tributária. Então, veja. Eu tenho a minha hipótese de incidência, que a gente já viu, que é a situação prevista em lei. Eu tenho o meu fato gerador, quando eu pratiquei a situação prevista em lei. Quando eu pratico o fato gerador, vamos dizer que nasce uma obrigação, não é mesmo? Quando eu pratico o fato gerador, eu me torno proprietário de um veículo automotor, por exemplo, me surge uma obrigação. Que obrigação? É uma obrigação de pagar um tributo. Eu ainda não sei quanto que vai ser, eu não sei quando que eu tenho que pagar, eu ainda não sei, mas eu sei que eu tenho a obrigação de pagar, porque eu pratiquei aquela situação prevista em lei. Então, me nasceu uma obrigação, certo? O que é obrigação, gente? O que é essa obrigação tributária? É essa relação jurídica, em virtude do qual o fisco, no caso, ele pode exigir do cidadão um valor ou uma multa, se não pagou, se não cumpriu aquela obrigação, ou uma ação ou omissão. Então, no momento que você pratica o fato gerador, surge para você uma obrigação. Eu não sei ainda que tipo, eu não sei quanto, eu não sei como, mas surgiu a obrigação. Essa obrigação tributária, ela pode ser principal ou ela pode ser acessória. E os conceitos dela estão lá no artigo 113 do CTN. O que é? Gente, ó, a obrigação tributária é principal ou acessória. O que é a obrigação tributária principal? Essa aqui é muito fácil. Isso aqui vocês não vão confundir. O que é a minha obrigação principal? O que o fisco gosta? Money, ir lá, dinheiro. Então, a obrigação principal é pagar. Essa é a minha obrigação principal. Sempre que envolver pagamento, e aí pode ser pagamento de tributo ou de multa, de penalidade, é a obrigação principal. Então, a obrigação principal é sempre uma obrigação de dar. De dar o quê? De dar dinheiro para o fisco. Então, é sempre uma obrigação de dar. Dar dinheiro. Certo? É uma obrigação principal. Então, não é difícil. Aparece lá para você uma situação em que a pessoa tem que pagar uma X quantia de multa para o fisco. Aí pergunta, é uma obrigação principal acessória? Tem que pagar? É a obrigação principal. Tá, e a acessória é o quê? A obrigação acessória é quando você tem que fazer alguma coisa para o fisco.
Fazer ou não fazer? Fazer ou não fazer, né? Como assim fazer ou não fazer? Ah, entregar uma declaração do imposto de renda. É uma obrigação acessória. Não vender mercadoria sem nota fiscal. Uma obrigação de não fazer. Então, obrigação acessória, que pode ser é, de fazer ou de não fazer, tá? A obrigação principal, como vimos, é a que tem por objeto o pagamento de determinado valor a título de tributo ou penalidade. Pagamento do imposto de renda, pagamento do ITCMD, de ISS, pagar uma multa por atraso na entrega de uma declaração. Quando envolve pagamento, obrigação de dar, eu tenho uma obrigação principal. Já a minha obrigação acessória é uma ação ou omissão para facilitar a atividade do fisco. Por exemplo, inscrever-se no CPF, CNPJ, escriturar livros fiscais, emitir nota fiscal, disponibilizar os elementos solicitados pelo agente fiscalizador. Então, essa a obrigação acessória, ok? Então, é obrigação principal e obrigação acessória. Qual que é o fato gerador da obrigação principal? É quando efetivamente você pratica aquela situação prevista em lei. Então, quando você vende mercadorias, tem o ICMS. Quando você obtém ganhos de capital, você obteve ganhos de capital, você praticou o fato gerador da obrigação principal, que é pagar imposto de renda. Prestar serviços de advocacia, você praticou o fato gerador do ISS. E o fato gerador da obrigação acessória, é quando você pratica aquela situação que faz nascer a necessidade de uma obrigação acessória. Por exemplo, quando você é, é empresário ali e vende mercadoria, você tem que emitir nota fiscal. Então, essa é a situação. Sempre quando eu tenho uma obrigação de dar, de pagar, eu tenho uma obrigação principal. Se eu tenho uma obrigação de fazer ou não fazer alguma coisa, eu tenho uma obrigação acessória. Aqui um cuidado, gente. Por quê? Veja o artigo 113, e ele diz assim, ó: a obrigação acessória decorre da legislação tributária e tem por objetivo prestações positivas ou negativas nela previstas no interesse da arrecadação ou fiscalização. Ele decorre do quê? De legislação tributária. O que que a gente tem aqui? A gente tem, a gente tem uma mitigação. Vou mudar a cor da minha caneta. A gente tem uma mitigação do princípio da reserva legal. Então, para as obrigações acessórias, pode haver previsão em ato infralegal. Então, por exemplo, quando você pega o manual lá da declaração do imposto de renda, a gente tem um regulamento que estabelece como você preenche a declaração do imposto de renda. Então, pode ser previsto nesse regulamento, que é um ato infralegal. Não preciso de uma lei dizendo como você tem que preencher a declaração, certo? Que é uma obrigação acessória preencher a declaração, entregar a declaração. Então, ela pode ser prevista em outros atos, em atos infralegais que não lei. Então, há uma mitigação, sim, do princípio da reserva legal. A outra situação aqui bem importante que vocês precisam lembrar, lá quando vocês aprenderam no direito civil, vocês aprenderam lá que o acessório, isso é do civil, o acessório faz o quê? Segue o principal. Lá no direito civil, a gente aprende isso. Ah, o acessório segue o principal. Se o principal é nulo, o acessório é nulo também. Isso acontece lá no civil. Não acontece aqui no tributário. Aqui no tributário, nós temos um caráter autônomo da obrigação acessória. Mesmo que não exista a obrigação principal, pode existir a obrigação acessória. Como assim, professora? Vamos imaginar? Não sei se vocês já viram, mas daqui a pouco vão ver as imunidades. Vamos pensar templos de qualquer culto. Templos de qualquer culto. Eles têm imunidade em relação aos impostos, né? Eles têm imunidade. O que que eles não precisam fazer? Não precisa
pagar o tributo. Mas nem sempre ele está liberado da obrigação acessória. Às vezes ele precisa entregar a declaração. Às vezes se ele vender uma mercadoria, ele precisa emitir uma nota fiscal. Então vejam, nem aqui o acessório não segue o principal. Ah, mas se ele não tem que pagar, ele não precisa entregar a declaração. Não. Aqui o acessório é autônomo. Às vezes ele não precisa pagar, mas ele precisa entregar a declaração. Então a gente tem esse caráter autônomo da obrigação acessória. E por último, a terceira observação é que nós temos aqui quem não paga imposto de renda, mas precisa declarar que não declara. Você não paga o imposto de renda, mas tem que declarar que não paga imposto de renda. Tem que fazer que é a declaração que é isento, tem a declaração de isenção. Então, é autônoma, você tem que fazer uma declaração. Você não vai pagar, você vai declarar. Ok? Deixa eu só fazer um parênteses aqui. Ok? Então, a gente tem estas regrinhas. Eu já vou chegar neles, mas só respondendo as perguntas aqui. Tem uma assim. Em caso de locação normal, o locatário tem a obrigação de pagar IPTU ao locador? Por lei, não. Por lei, não. Eu vou falar depois, mas vou adiantar. Olha só. Qual que é? Qual que é? Deixa eu voltar aqui. Quem que é o sujeito passivo? Sujeito passivo do IPTU? IPTU. Vocês vão concordar comigo que é o proprietário, né? IPTU é proprietário, proprietário. Ele, proprietário. Gente, nós vimos na última aula que definição de sujeito passivo pode ser feito por decreto ou tem que ser feito por lei? Definição de sujeito passivo lá no 97, está lá, a previsão de sujeito passivo está lá. Então, definição de sujeito passivo somente por lei. Então, se eu quisesse mudar, somente por lei. É que lá no CTN, na Constituição, ele fala proprietário, ele fala. Ai, o proprietário, o possuidor, mas não é possuidor locatário, é possuidor com ânimo de dono, animus domini, ok? Então, é o possuidor com animus domini e do direito real. Então, mas é proprietário, ou aquele que é possuidor, mas ele tem intenção de ser dono. O mero locatário, não tem intenção de ser dono. Então, a regra aqui é que é o proprietário. Então, o que acontece? O A, que é o proprietário, né? Ele aluga para o B. E ele coloca lá no contrato de locação que o B que é o locatário, o inquilino, tem que pagar o IPTU. Assinou o contrato, ok? Aí, digamos que o B não paga o IPTU. E aí, o que o município faz? O município entra com a execução fiscal e cobra do A. E aí, o A vai lá e diz: não, fiscal, olha, aqui tem um contrato que eu passei para o B. O que o fisco vai dizer? Não me interessa. Contratos particulares não podem ser opostos ao fisco. Não quero saber. Fato tirador, o sujeito passivo é o proprietário, é você proprietário. Então ele vai cobrar do proprietário, do A. Ah, professora, mas daí o contrato não vale? Vale. Ele não vale contra o fisco. Mas aí o A entra com ação contra o B e cobra, já que o B assinou um contrato se comprometendo a pagar o IPTU. Mas não muda o sujeito passivo. Pro fisco, isso não muda. Por isso, sempre a recomendação de quem aluga, que não passe, né? Se for, por exemplo, fazem locações que não de casa, direto com o inquilino, que não deixa na mão do inquilino a obrigação de pagar IPTU, porque às vezes ele não paga. E aí é você que vai pagar o atrasado, com juros correção. Aí depois você tem que entrar com uma ação contra o inquilino para cobrar ele. Então é mais fácil você fazer o aluguel um pouquinho mais caro e já recolher o valor do IPTU do que deixar ele.
Isso acontece para as taxas também, porque existe uma cláusula nos contratos de locação, o inquilino assume, o locatário assume todas as obrigações em relação a impostos, taxas relativos ao imóvel. Eu tive um amigo uma vez que locou uma casa e colocou essa cláusula. E a pessoa não pagou nem o IPTU e nem a tarifa de lixo. E aí, de quem que vai cobrar? Vai cobrar do proprietário. Ele teve que pagar e depois executar o contrato. Então, dá um trabalhinho um pouco maior. Mas, assim, eu não posso mudar o sujeito passivo por meio de contrato. Por isso que, para o fisco, esse contrato não vale. Vale entre as partes. Ok? Vou responder a pergunta? Acho que sim, né? Então, ele tem a obrigação de pagar a locação porque ele assinou um contrato, não é? Por causa do contrato, mas ele não passa. O locatário, inclusive, tem decisões dizendo que o locatário não pode nem discutir o valor do IPTU. Se o locatário recebe um carnê e ele diz assim, não, mas esse valor está errado, ele não pode impugnar o valor do IPTU, ele tem que chamar o proprietário, dizer para o proprietário que o valor está errado, para o proprietário impugnar. O locatário não é, porque ele não é sujeito passivo, porque a lei diz que é o proprietário, ok? Então, em relação a isso. Para finalizar essa parte aqui, no finalzinho daqui do 113, olha só, gente. Nós vimos que a obrigação principal é uma obrigação de pagar, né? Então, uma obrigação de dar, tá? Pagar ali alguma situação. Ou pagar o tributo, ou pagar a penalidade pecuniária, certo? E aí, gente, vejam que o descumprimento de uma obrigação acessória pode fazer nascer uma obrigação principal. Você. Opa, peguei o negócio errado. Você prestou um serviço. Prestou um serviço. Prestou um serviço, você tem que pagar ISS. E você tem que emitir nota fiscal. Você não pagou e você não emitiu a nota fiscal. Vai gerar o quê? Uma multa. Isso aqui era uma obrigação acessória. O descumprimento dessa obrigação acessória fez nascer uma obrigação principal, que é pagar a multa. Toda vez que é pagar, é a obrigação principal. Então, cuidado, porque pode sim acontecer, ir lá dizendo que o descumprimento da obrigação acessória faz nascer uma obrigação principal. Então, nós temos aqui, a obrigação principal é o pagamento do tributo ou da penalidade pecuniária, e a obrigação acessória é uma obrigação de fazer ou não fazer que não seja um pagamento. Não, inobservância da acessória faz nascer uma obrigação principal. Ok, gente? Entendido isso, a gente continua falando da obrigação tributária e a gente vai entender alguns elementos da obrigação tributária. São elementos da obrigação tributária o sujeito ativo, né, que está disciplinado nos artigos 119 e 120 do CTN, o sujeito passivo, e aí entre os artigos 121 e 123 do CTN, a causa, que basicamente é a lei, né, razão do princípio da legalidade tributária, os artigos 114 e 115, e o objeto, que é o cumprimento de uma prestação, do artigo 113. Aí a gente vai falar um pouquinho de cada um deles. O do 113, em regra, nós já falamos, que é o cumprimento da prestação ali, que pode ser uma obrigação principal ou uma obrigação acessória, lá do artigo 113, obrigação principal, sempre uma obrigação de dar, ou seja, um pagamento, ou pagamento de tributo ou pagamento de penalidade. E a obrigação acessória, uma obrigação de fazer ou não fazer diferente de pagamento, ok? Então, isso é o que nós temos. Pois bem, começamos então a entender os elementos pelos sujeitos da obrigação tributária. Quem são eles? Nós vamos ter o nosso sujeito ativo, que é aquele que detém o poder de cobrar o tributo, e o sujeito passivo, aquele que vai cumprir a obrigação, né? Principal ou acessória. Pois bem, quem é o nosso sujeito ativo da obrigação tributária? O nosso sujeito ativo é a pessoa jurídica que está apta
a exigir o cumprimento da obrigação tributária, seja ela principal ou seja ela acessória. Em outros termos, é o nosso credor da obrigação principal, sujeita ou acessória. Então, nós estamos falando aqui do polo ativo da relação jurídica tributária, tá? É o lado credor dessa relação, representado aqui pelos entes que vão proceder à invasão patrimonial para a retirada compulsória de valores a título de tributos. E aí a previsão do sujeito ativo da obrigação tributária está lá no artigo 119. Quem que é? Diz o artigo 119. O sujeito ativo da obrigação é a pessoa jurídica de direito público titular da competência para exigir o seu cumprimento. Perdão, gente. Vejam, então, que são aqui as pessoas jurídicas de direito público. Aqui, nós precisamos ter um cuidado, porque nós vamos ter o sujeito ativo direto, aqui, tá em preto, deixa eu mudar a corzinha da minha caneta. Ó, aqui e aqui. Estes aqui, nós chamamos de sujeito ativo direto. Por quê, gente? Porque esse daqui tem competência tributária. Lembra da nossa competência tributária que nós falamos na última aula? Então, tem competência tributária. Pode instituir, fiscalizar, arrecadar, executar, tá? Então, pode tudo. Então, estes aqui são chamados sujeito ativo direto. Quem são eles? União, estados, Distrito Federal e municípios. São os entes federativos. E aí, eles têm competência tributária, eles podem fazer eles exercer ela de forma plena, ok? Então, por isso que eles são chamados de sujeito ativo direto, os entes tributantes, União, Estados, Municípios e Distrito Federal. São detentores ali da competência tributária. Já os demais são chamados de sujeito ativo indireto. Porque eles detêm o quê? A gente viu também na aula passada, são os entes que detêm capacidade tributária ativa. Então, eles detêm o quê? Capacidade de fiscalizar, de arrecadar, de executar, mas eles não têm o quê? Capacidade de instituir. Eles não têm competência tributária, eles têm capacidade tributária ativa. Então, são aqueles entes, as pessoas jurídicas de direito público, que podem exercer por delegação aqui da capacidade tributária ativa, e aí eles podem cobrar, arrecadar, fiscalizar o cumprimento das obrigações tributárias. É o que nós vimos na aula passada. As autarquias, as fundações públicas, mesmo não sendo pessoa jurídica de direito público, nós vimos, né, essa exceção previsto aí para o Sistema S, os conselhos profissionais, que são autarquias. Então, estes são os sujeitos ativos indiretos, tá? Porque eles detêm legitimidade para figurar como sujeito ativo da obrigação tributária, arrecadando, fiscalizando o tributo, só que na chamada capacidade tributária ativa. Eles não têm competência tributária, certo? A exceção aqui que foge da pessoa jurídica de direito público é o sistema S, né? Que daí eles, mesmo sendo pessoas jurídicas de direito privado, eles podem receber ali a capacidade tributária ativa. Então, essa é a situação que nós temos. Opa, cliquei no botão aqui sem querer. Sai. Aí. Então, os entes. O sujeito ativo pode ser o sujeito ativo direto, que é daí os entes federados, ou pode ser o sujeito ativo indireto, que daí são os entes dotados de
capacidade tributária ativa. Esses, então, nosso sujeito ativo, é quem vai cobrar, é o credor da prestação tributária. E aí, sabendo quem é o sujeito ativo, precisamos saber quem é o sujeito passivo da obrigação tributária. Beleza, quem que é o nosso sujeito passivo? Quando a gente fala de sujeito passivo, a gente está falando de quem? A gente está falando do devedor. Estamos falando do contribuinte. Então, o sujeito passivo da obrigação tributária é a pessoa física ou jurídica que deve satisfazer o cumprimento da obrigação tributária principal ou acessória. Então, é aquela pessoa aí que, quando falamos em sujeito passivo, nós estamos falando do polo passivo da relação jurídico-tributária, o lado devedor da relação tributária, aquele que tem que cumprir a obrigação tributária, seja ela uma obrigação de dar, uma obrigação de fazer, uma obrigação de não fazer. E aí a definição do sujeito passivo, ela está lá no artigo 121. O que diz o artigo 121? Sujeito passivo da obrigação principal é a pessoa obrigada ao pagamento do tributo ou da penalidade pecuniária, certo? E o artigo 122, ele traz sujeito passivo da obrigação acessória é a pessoa obrigada às prestações que constituam o seu objeto. Então, 121 e 122, eles me trazem ali o conceito do devedor, seja ele devedor, sujeito passivo da obrigação principal, aquele que tem que pagar, sujeito passivo da obrigação acessória, aquele que tem que cumprir a obrigação. Aqui, gente, o que nós temos de importante? Nós temos de importante o parágrafo único do artigo 121, que é esse daqui. Porque o parágrafo único do artigo 121, ele diz que o sujeito passivo, ele pode ser de duas espécies. O sujeito passivo pode ser o contribuinte ou o sujeito passivo pode ser o responsável legal tributário. Lá no artigo 121, parágrafo único, a gente vai entender quem são. E aí, no inciso 1 do artigo 121, parágrafo único, nós vamos ter o conceito do contribuinte. Quem é o contribuinte? E aí vai dizer, contribuinte, quando tem a relação pessoal e direta com a situação que constitua o respectivo fato gerador. O que isso quer dizer? Nossa, eu não entendi nada, professora. Gente, sujeito contribuinte. Contribuinte é aquele que tem relação direta com o fato gerador, ou seja, ele praticou o fato gerador. Se você é advogado, foi lá e prestou serviço de advocatícios, você é contribuinte do ISS. Se você é empresário e você vendeu mercadorias, você é contribuinte do ICMS. Se você comprou um imóvel, você é proprietário de um imóvel urbano, você é o contribuinte do IPTU. Se você é proprietário de um veículo automotor, você é o contribuinte do IPVA. Então, o contribuinte sempre é aquele que tem relação jurídica direta com o fato gerador. Foi quem praticou o fato gerador. Ninguém praticou por mim. Eu fui lá, eu oferi renda, eu sou o contribuinte do imposto de renda. Então, vejam, sempre quando a gente tem contribuinte, é essa pessoa que tem relação direta com o fato gerador, que alguns doutrinadores fazem a mesma divisão lá do sujeito ativo, e ele coloca aqui o contribuinte, o contribuinte como o sujeito passivo direto. E coloca o responsável como o sujeito passivo indireto. Por quê? Porque direto. Porque o contribuinte tem relação direta e imediata com o fato gerador. Tá? Então, é ele que praticou, foi ele que praticou o fato gerador, ninguém praticou o fato gerador no lugar dele. Que é diferente do responsável legal tributário. E o responsável legal tributário, também chamado de sujeito passivo indireto,
é uma terceira pessoa que a lei escolheu para pagar o tributo, sem que ele tenha praticado fato gerador. Vamos pensar comigo. Digamos que tem lá o casal. Vamos fazer o desenho. Casal. Não sei desenhar, mas vamos lá. Tem o casal e os nomes sempre os mesmos, né? O João é casado com a Luana. Daí, do casamento deles, eles tiveram o filho, o Pedro. Pedrinho. Né? O avô do Pedro, resolveu dar para ele uma casa. Ele passou a casa para o nome do Pedro. O Pedro tem um aninho. Quando o Pedro fez um aninho, o avô dele disse: Ah, eu vou dar uma casa, eu vou passar a casa para o nome do Pedro, porque eu quero garantir ali que ele tenha condições, se no futuro ele quer vender para pagar a faculdade, enfim. Ele passou a casa para o nome do Pedro. Quem é o proprietário do imóvel? É o Pedro, de um aninho. Quem é o contribuinte do IPTU? Quem que é o proprietário? Quem praticou o fato gerador? O Pedrinho. Ele é o contribuinte. Mas vocês imaginem o Pedrinho engatinhando até a prefeitura, aí chegando lá no balcão, mal é mal sabendo falar, de PTU, PTU. Sabe que consegue? Não tem como, né, gente? Ele não vai saber pagar o IPTU. Aí o que que a lei diz? Olha, em algumas situações, nós vamos definir terceiros como responsáveis, que é o exemplo dos pais pelos tributos dos filhos menores. Então, o João e a Luana ali são os responsáveis pelo pagamento do IPTU do contribuinte Pedro. Tá vendo? Isso é um exemplo só para dizer que a lei, em algumas situações, ela estabelece desta forma para facilitar a arrecadação. Claro, ela não tem como o Pedrinho fazer o pagamento, porque ele nem entende, imagina um aninho. Então, em algumas situações, o legislador pensou assim: olha, eu vou passar esta responsabilidade para um terceiro, porque vai ser mais fácil cobrar assim. E aí foi eu. É a responsabilidade, então, tributária. É, quem que é o responsável tributário? É aquela pessoa que não tem relação direta e imediata com o fato gerador. É a pessoa que não praticou o fato gerador, mas que o legislador disse: não, você vai fazer o pagamento do tributo. É quando, por exemplo, você é empregado, está lá na empresa, e aí no final, no quinto dia útil, você recebe seu pagamento, aí você abre lá o seu comprovante, né? E aí tem lá, valor da remuneração, valor, valor bruto, salário bruto, 5.400. E imposto de renda, né? Vem lá. Aí, menos valor. INSS, menos tal valor. Gente, quem que praticou o fato gerador do imposto de renda? Quem que está recebendo a renda? Você. Quem que está recolhendo? A empresa. Por quê? Porque ela é responsável tributária. Porque ela faz essa retenção. Ela não praticou o fato gerador. Ela não recebeu. Ela praticou, ela tem os pagamentos de tributo dela como, é, como contribuinte. Mas aqui ela faz o pagamento como responsável tributário. Tá? Então a gente tem ali algumas formas de responsabilidade tributária. No caso aqui, ela fica responsável pela retenção do imposto, certo? Então, ali os exemplos que a gente tem vários, a gente vai falar disso mais adiante. Os pais pelos tributos dos filhos menores, a pessoa jurídica tomadora de serviços prestados por autônomos em relação à contribuição previdenciária. Então, temos alguns exemplos do responsável. E aí eu trouxe para vocês aqui o artigo 121. Sujeito passivo da obrigação principal é a pessoa obrigada ao pagamento do tributo ou penalidade pecuniária. Sujeito passivo, disse, contribuinte, quando tem a relação pessoal e direta com a situação que constitua o respectivo fato gerador, e responsável quando, sem revestir a condição de contribuinte, sua obrigação decorra de disposição expressa em lei. Então, é aquele caso. Contribuinte foi aquele que praticou o fato gerador. O responsável é aquele que não praticou o fato gerador, mas a lei diz que ele tem que fazer o pagamento, o recolhimento do tributo. E aí, primeiro, a gente estava. Vocês me fizeram uma pergunta. No caso do locatário, se o locatário ficava obrigado ao pagamento do tributo, do IPTU, por exemplo. Se vocês me fizeram essa pergunta primeiro. E aí eu disse que
A gente não muda o sujeito passivo por contrato. Tá? Então, se o IPT, a gente tem o IPTU, e o IPTU diz que o sujeito passivo é o proprietário. E aí, se ele faz um contrato com o inquilino e passa, vale entre eles. Eu não posso apresentar este contrato contra o fisco. Isso está disciplinado, gente, nesse artigo 123. Olha só o que diz. Salvo disposições de lei em contrário, as convenções particulares relativas à responsabilidade pelo pagamento de tributos não podem ser opostas à fazenda pública para modificar a definição legal do sujeito passivo das obrigações tributárias correspondentes. Então, eu não posso usar o contrato aqui para dizer que o sujeito passivo aqui é o locatário. Não dá. Sim, eu posso estipular uma obrigação tributária, mas não vou mudar o sujeito passivo. De quem que o fisco vai cobrar? Do proprietário. Entendido isso, tem uma pergunta aqui sobre imunidade e isenção, se é a mesma coisa. Não, não é. Vocês ainda vão ter a aula de imunidade e isenção, mas assim, toda vez que estiver previsto na Constituição, eu tenho imunidade. Tudo que eu tiver previsto fora da Constituição, em leis, eu tenho isenção. Então, a gente tem lá os casos de imunidade que estão previstos na Constituição. A Constituição usa o termo isenção, mas na verdade é imunidade, tá? Então, o que tenho na Constituição são casos de imunidade que nem se considera realizado fato gerador. As isenções, a isenção, ela é possível ser concedida pelo ente instituidor. Então, todos eles podem instituir casos em que ele diga: você praticou o fato gerador, mas você não precisa pagar, que é o caso da isenção. Vou citar um exemplo, provavelmente, como eu disse, nos municípios de vocês deve haver essa isenção, mas eu vou falar do exemplo de Joinville. Olha só, nós temos aqui, imaginem, usem a criatividade, porque eu não sei desenhar. Usem a criatividade imaginando que isso daqui é um município de Joinville. Ele não é assim, mas eu não sei desenhar. E aí, nós temos no município de Joinville essa área como área urbana e essa área como área rural. Qual que é a regra? A regra é que aqui na área urbana incida IPTU e aqui na área rural incida ITR. Pelo CTN, essa é a regra, localização. Localizado na área urbana é IPTU, localizado na área rural é ITR. A gente vai aprofundar esse estudo, porque existem decisões do STF, do STJ, aprofundando um pouquinho mais essa discussão. Mas a regra do CTN é localizado na área urbana, IPTU, localizado na área rural, ITR. Aí o que que o município faz? Às vezes, imagina que ele tem aqui uma. Sim, tem impostos sobre livros. É uma imunidade no. Tem sobre isso, sim. É que eu tenho a situação específica, tá? E aí algumas outras não. Vocês vão. Eu até posso abrir aqui para mostrar para vocês, mas vocês vão. Tem uma aula só sobre imunidade e isenção, tá? Fiquem tranquilos. Mas eu já posso falar disso. Só vou terminar esse exemplo aqui para vocês. Ó, ali sim. É que não é, que geralmente o ITR ele é sobre a terra nua e a alíquota é menor. Então, se ele tá aqui na área rural, ele paga menos, porque ele não paga sobre o que ele constrói. Ele paga sobre terra nua, diferente da área urbana, porque na área urbana ele paga sobre todas as construções, garagem, enfim, toda a construção que ele tem, ele paga. Mas vamos por aqui, ó. Vejam que essa é a minha divisão atual. E aí imaginem que eu tenho aqui uma propriedade na área rural, e essa propriedade aqui é uma área rural, então ela tem lá plantação de, enfim, de milho, aquelas coisas. Então ela é um terreno agrícola. Só que o município resolve alterar o plano diretor e ele estende. Não, eu não passei, eu estou escrevendo. Vocês não estão vendo eu escrevendo? Estão vendo o meu desenho? Estou escrevendo aqui. Ah, tá. Então o que que faz? Ele resolveu estender essa área e agora essa área toda aqui
é área urbana. E aí, o que que aconteceu com esse terreno, que era da área rural? Agora ele está na área urbana. Só que ele continua produzindo ali, ele é agrícola ainda. E aí, boa parte dos municípios, por conta dessas situações, eles estabelecem uma lei, eles vão lá e fazem uma lei dizendo que esses terrenos, mesmo localizados em área urbana, desde que comprovem o exercício da atividade agrícola, eles ficam isentos do pagamento de IPTU. Então, cria-se o quê? Uma isenção. Eu não tenho uma imunidade, porque não está previsto na Constituição imunidade para esses terrenos, mas eu tenho uma isenção. O município vai lá e diz: olha, esses terrenos aqui, se comprovado, geralmente isenção, ela pode ser geral, mas ela, via de regra, ela exige comprovação de alguns requisitos. Então, se você comprova que você tem plantação lá, atividade agrícola, você fica isento. Então, o município ele defere a isenção do IPTU para este imóvel. Ok? Então, só para mostrar uma diferença do que os entes tributantes, e aí pode ter para vários. Ah, o Estado pode criar uma isenção de IPVA para determinado grupo de pessoas. Ah, o município pode criar uma isenção de ISS para algumas pessoas, para um grupo de profissões. A União pode criar uma isenção de IPI para algum produto industrializado. Então, as isenções, elas são definidas por lei. Já a imunidade, ela é prevista na Constituição. Então, entendido ali o nosso parênteses aqui da imunidade e da isenção, a gente continua aqui com o contribuinte e o responsável. E aí eu estava falando do artigo 123, que essas convenções particulares não podem ser opostas à fazenda pública, tá? Para modificar o sujeito passivo. Mas elas são válidas entre as partes. Só não esqueçam disso. Ok, entendi então quem é o sujeito ativo e quem é o sujeito passivo. Nisso, gente, existe aqui uma discussão sobre a solidariedade tributária. Por quê? Nós vimos, opa, voltando, nós vimos que na obrigação tributária a gente tem o sujeito passivo. Tá? Quem que é o sujeito passivo? Pode ser o contribuinte ou o responsável tributário, tá? Então, nosso sujeito passivo. Só que pode acontecer algumas vezes em que eu tenha ali mais de um contribuinte. E a obrigação deles pode ser decorrente de uma solidariedade. Vocês lembram o que é solidariedade? Quando digo que respondem solidariamente, respondem conjuntamente. Pois bem, a solidariedade tributária, ela vem prevista lá no artigo 124 do CTN. O que diz esse artigo? São solidariamente obrigadas, primeiro, as pessoas que têm um interesse comum na situação que constitua o fato gerador da obrigação principal. Esse do inciso 1, que fala, então, sobre interesse comum, nós temos o que o legislador, ele chama de... ele chama aqui de... tá preto? Não, vermelho, senão vocês não vão ver. Solidariedade, não vou escrever tudo, dariedade natural. E já no inciso 2, a doutrina chama de solidariedade legal, porque no 2 diz as pessoas expressamente designadas por lei. Bom, vamos entender um pouquinho o que é essa solidariedade natural. Quando pessoas têm interesse comum na situação que constitua o fato gerador. Vamos lá entender, vamos pensar num exemplo, tá? Imaginem que o João e a Brenda são casados e compram um apartamento. Ambos estão, o nome de ambos está lá no documento, na propriedade do apartamento. Os dois são proprietários do apartamento. Como os dois são proprietários, eles são naturalmente
obrigados ao pagamento do IPTU, eles são solidariamente obrigados ao pagamento. E aí, nesse caso, o fisco pode exigir de qualquer um deles o adimplemento da obrigação tributária. Tá? Então, pode exigir ou de um ou de outro. Ah, são irmãos que são proprietários. Pode exigir de um, pode exigir do outro. Tá certo? Já a legal é aquela definida em lei, né? Então, por exemplo, sócios numa empresa, quando eu tenho o encerramento da empresa, os sócios se tornam solidariamente responsáveis, tá? Então, por quê? Porque a lei disse, certo? Então, quando a lei designa expressamente as pessoas que devem responder solidariamente pela obrigação tributária. Uma questão aqui, gente, muito importante. Eu solto a minha caneta e perco ela. Uma questão muito importante em relação à solidariedade tributária é que ela não comporta benefício de ordem. Ó, não comporta benefício de ordem. O que é o benefício de ordem? Deixa eu explicar para vocês o que é o benefício de ordem. Tem o A e o B são responsáveis por uma dívida. O A, vamos pensar que o A é o inquilino, ele alugou um apartamento, e o B é o fiador. Eles são solidariamente responsáveis. Só que aqui eu tenho o benefício de ordem. Esse é fiador e esse é o inquilino, locatário. É uma responsabilidade solidária, só que aqui eu tenho o benefício de ordem. Primeiro, se não pagar o aluguel, o proprietário tem que cobrar desse. Se esse não pagar, daí cobra desse. Isso é benefício de ordem. Primeiro eu tenho que um, depois eu vou no outro. A solidariedade tributária não tem. Então, se o João e o Paulo, dois irmãos, são proprietários de um imóvel, o fisco ele pode vir e cobrar de qualquer um deles. Não pode vir o Paulo e dizer, não, você tem que primeiro cobrar do José. Não, o fisco escolhe. Claro que quando eles se tornaram proprietários, fizeram um cadastro lá na prefeitura, vai ter o nome da pessoa que o fisco vai cobrar. Mas o fisco pode cobrar, escolher, se eles não indicarem, o fisco escolhe e cobra de um deles. Não tem que cobrar primeiro de um e depois do outro. Ah, mas o José é proprietário de 80 e eu sou proprietário de 20, então tem que cobrar primeiro dele. Não, não tem benefício de ordem, tá, gente? Cobra de qualquer um deles. Tá? Então, o fisco, ele elege qualquer dos sujeitos passivos para proceder à arrecadação do tributo sem benefício de ordem. E aqui tem o conceito, né? A natural e a legal. Aqui, na solidariedade, nós temos que cuidar com o disposto no artigo 125. Deixa eu ver se eu coloquei ele aqui. Não coloquei. No artigo 125. O 125, ele traz os benefícios, os efeitos da solidariedade. E nós temos ali 3 efeitos da solidariedade. Qual que é o primeiro efeito da solidariedade? Olha lá. O João e o Paulo, eles devem IPTU. O Paulo vai lá e paga o IPTU. O João deve alguma coisa? Não. O pagamento feito por um aproveita os demais. Isso é o efeito da solidariedade. Ah, mas aí depois ele pode cobrar? Pode, pois ele se acerta. Mas se ele pagou, o pagamento de um aproveita aos demais. Isso é um dos efeitos da solidariedade. Primeiro efeito. O segundo, esse daqui é um pouquinho mais difícil. Vamos tentar fazer aqui o exemplo de novo. Vamos supor que tem um apartamento, um terreno, vamos falar num terreno. Esse terreno, ele pertence ao André. O André tem 30%. Vou botar 20, que fica mais fácil aqui para separar. Ele pertence ao Bruno e ao Paulo. E aí o Bruno e o Paulo têm 40% cada um. Lembram do exemplo que eu falei da isenção se é imóvel rural? Digamos que aqui esse terreno é um imóvel rural que
mudou a lei do zoneamento e agora ele está na área urbana. E aí o B vai lá, o Bruno, e comprova que o terreno, que tem produção agrícola no terreno. E aí o município diz: ah, legal, então o seu terreno está isento. Se o Bruno foi lá e pediu a isenção e ele conseguiu a isenção por conta da localização aqui desse terreno, essa isenção vale para todos, tá? Ninguém, não vai valer só para o Breno e os outros vão ter que pagar, certo? Então, se a isenção se a isenção é geral aqui, vale para todos, nenhum deles paga, que é o meu segundo efeito, que é o que está dizendo aqui, ó. A isenção ou remissão de crédito, remissão é perdão, exonera todos os co-obrigados. Então, se for geral, ela exonera. Mas ele tem um salvo. Salvo quando o benefício for concedido em caráter pessoal. Ah, o que é isso? Digamos que o A, ele é cadeirante, né? Ele tem uma deficiência. E aí, nesse município que eles moram, tem uma lei que diz que essas pessoas com essa deficiência, elas ficam isentas do IPTU. Então, eu tenho uma isenção de IPTU para esse. Ela é pessoal. Então, fica isento só dos 20%. O Bruno e o Paulo ainda têm que pagar o IPTU sobre os 80%. E aí é eles que pagam. Se o Paulo pagar, aproveita o Bruno. Se o Bruno pagar, aproveita o Paulo. Não é cada um tem que pagar 40%, não. Solidariedade é entre esses dois. Isso é o que diz esse finalzinho aqui, ó. Salvo quando o benefício for concedido em caráter pessoal. Nesse caso, foi concedido em caráter pessoal, porque esse que tinha uma deficiência que gerava isenção, foi para ele a isenção. Os outros não se beneficiam. Ok? Então, esses são os efeitos da solidariedade. E o último, a interrupção da prescrição em relação a um dos obrigados favorece ou prejudica os demais. Mesma coisa do pagamento. Digamos que os três aqui. Não, vamos falar de novo aqui. Tem lá o terreno que pertence ao Bruno e ao Paulo. 50% cada um. E aí eles esqueceram de pagar o IPTU. Daí o fisco entrou com ação contra o Paulo. Só que o fisco deixou passar o prazo e prescreveu o direito do fisco cobrar. Beneficiou o Paulo, beneficiou o Bruno. Não prejudicou o Paulo, prejudicou o Bruno. Então, a interrupção beneficia ou prejudica um outro, porque a responsabilidade é solidária. Ok, gente? Então, esses são os efeitos do artigo 125 do CT. O pagamento aproveita os demais, a isenção, a remissão exonera a todos, salvo se pessoal a um deles, subsiste o saldo para os demais, e a interrupção da prescrição, ela afeta todos eles. Para finalizar nossa aula de hoje, vamos falar de domicílio tributário. O que significa domicílio tributário? É quem elege, qual que é a regra em relação ao domicílio tributário? Nós vamos encontrar a regra lá no artigo 127 do CTN. O que o artigo 127 do CTN vai dizer? Ele vai dizer o seguinte: primeiro, domicílio tributário é o local onde a pessoa exerce direitos e cumpre as suas obrigações. Isso é o domicílio, o que a gente considera domicílio. Domicílio tributário é onde o sujeito passivo é chamado para cumprir os seus deveres jurídicos, tá? De ordem tributária. E aí o 127 vai dizer o seguinte: na falta de eleição pelo contribuinte ou responsável de domicílio tributário, na forma da legislação aplicável, considera-se como tal. Então, o artigo diz: primeiro, quem que decide o domicílio? Primeiro, o contribuinte é quem elege. Essa é a regra do 127. Então, o contribuinte, ele elege qual que é o seu domicílio. Então, essa é a primeira regra. Essa é a regra. Tá. Mas o contribuinte não elegeu. Tá, e se o contribuinte não elegeu, como é que a lei resolve? Aí continua no 127, no inciso 1. Aí diz lá: quanto às pessoas naturais, a sua residência habitual, ou sendo essa incerta ou desconhecida, o centro habitual de sua atividade. Se não elegeu para pessoas naturais, esta é a regra.
Vai ser esse aqui o domicílio tributário. Ah, se for pessoa jurídica de direito privado. Ah, o local da sede ou de cada estabelecimento. Tá? Então, quanto às pessoas jurídicas de direito privado ou às firmas individuais, o lugar da sua sede ou em relação aos atos ou fatos que derem origem à obrigação ou de cada estabelecimento. Tá? Se for pessoa de direito privado, não elegeu, essa é a regra. Se for pessoa jurídica de direito público, qualquer de suas repartições no território da entidade tributante. Então, a regra é essa. Tá, professora. E se não couber a aplicação dessas regras? Não consigo aplicar essas regras aqui. Aí a gente vai para os parágrafos. Aí o parágrafo primeiro vai dizer: quando não couber a aplicação das regras fixadas nos incisos, considera-se domicílio tributário do contribuinte ou responsável o lugar da situação dos bens ou da ocorrência dos fatos ou atos que deram origem à obrigação. Tá? Então, veja, se eu não consigo aplicar ali a situação, não consigo aplicar os incisos, ou ainda, porque a administração, a autoridade administrativa, o fisco, ele pode recusar o domicílio eleito. Eu elegi, mas o fisco recusou. Então, aonde que vai ser? Ou do parágrafo primeiro, situação dos bens ou da ocorrência dos fatos que deram origem à obrigação. Então, você vai pensar, eles estão discutindo a questão do domicílio. Já chego ali, deixa eu finalizar aqui. Então, vejam, só para a gente finalizar aqui a regra. A regra é a eleição, tá? Então, o contribuinte, ele elege o seu domicílio tributário. Se ele não eleger, aí eu vou seguir os incisos ali do artigo 127. Se não elegi, aí ou o fisco recusou aquele que foi eleito, o que acontece? Pode optar, a lei diz que vai ser ou o local da situação dos bens ou dos fatos que deram origem à obrigação. Então, se resolve por esta forma. Esta é a regrinha. O que nós temos hoje? Nós temos hoje o chamado domicílio tributário eletrônico, em que você pode ser considerado, toma ciência dos atos oficiais pela caixa postal do portal ECAC. Então, você tem um cadastro lá no portal ECAC e as notificações são feitas por essa caixa postal, lá do que se estabelece lá no portal da Receita, que é o chamado ECAC. Tá? Então, a pessoa pode optar pelo domicílio tributário eletrônico. E aí, todas as ações, ciência dos atos oficiais, é feito. Você pode cadastrar lá no domicílio eletrônico até 3 números de celular, 3 endereços de e-mail, para que quando cai lá na caixa postal do ECAC, para não ficar entrando lá sempre, né? Para não ficar indo lá, você pode cadastrar e-mail, que daí quando alguém manda uma mensagem lá no ECAC, ela vem para o seu e-mail. E aí você fica sabendo que tem alguma notificação da Receita Federal. Ó, a Viviane diz que trabalha com isso. Ó. Isso é... E sim, ele está sendo aplicado. Tem algumas discussões ali, em razão da aplicabilidade, algumas regrinhas, tem algumas pessoas que teve algumas discussões recentemente sobre situações que não deveria ser utilizado, situações que a lei estabelece que não poderia, mas sim, para regra geral, ele está sendo utilizado, sim, já tem algumas situações que se utiliza esse domicílio. Você pode optar e aí cadastra lá o seu e-mail e acompanha por lá as notificações. Ok? Então, isso em relação a domicílio tributário. Alguma dúvida sobre o que vimos até agora?